aquele jovem ou adulto que sente essa inclinação para o ministério pastoral, ele precisa perder o medo. Ninguém sai no prejuízo com Deus, não. Se ele quer viver o ministério de forma integral, ele vai ter que tomar uma decisão de prioridade na vida dele, né? Então, está aqui com o Thiago Leite, ele é o reitor do CETESEB e eu tenho uma pergunta para ele, de reitor para reitor. Qual é o maior desafio de seminários conservadores no Brasil hoje? Eu acho que o maior desafio que nós temos, o seminário tem, primeiramente, que é o ponto de partida para todos os outros desafios, é se entender como um servo da igreja. Não tem seminário diretamente prefigurado na Bíblia, não tem ordem do ID de Jesus para seminário. O seminário trabalha com capital emprestado, ou seja, ele é um braço para servir a igreja. Então, todo movimento que o seminário fizer nos seus eventos, no seu quadro de matérias, na sua perspectiva acadêmica, de atuação, de alcance, de público-alvo, que for desconectado da igreja, se não for para a igreja, ele perde totalmente seu sentido. O seminário é um servo da igreja. A teologia é uma propriedade da igreja. O seminário, ele participa, ajuda no trabalho de acuidade, de aprofundamento, de preparo do que faz parte da igreja. E ele, o seminário em si, tem que ser parte da igreja também. Então, eu acho que esse é o maior desafio que a gente encontra na história dos seminários. Alguns se perderam nisso, se tornaram para-eclesiásticos, se tornaram mais intelectuais, acadêmicos e filosóficos do que eclesiásticos e voltados para a igreja. Isso compromete a teologia, isso compromete a aplicação prática ministerial, isso compromete a figura do que é formado ali. Ele não sai dali como um servo, um soldado para a igreja, mas ele sai dali como um crítico, um analista sociopolítico e econômico e religioso. Acabou, né? Sabe tudo sobre tudo. Isso, e aí ele tem que aprender em toda a sua trajetória desse seminário que serve a igreja, a servir a igreja. Então isso tem implicações para os professores, que precisam estar conectados com a igreja, tem implicação para os alunos que precisam estar conectados com a igreja, tem implicação com todo o trabalho que o seminário faz, tem que ser voltado para abençoar, edificar e equipar as igrejas. Qual você acha que é o maior desafio na formação de obreiros, bons pastores, missionários? Qual é o maior desafio que a gente encontra? Não agora do seminário, da parte do seminário, de pensar sobre si mesmo, mas da parte dos obreiros, esses que estão desejosos. Eu acho que tem pelo menos dois aspectos aí, Thiago. Um deles envolve a cultura da igreja local em relação à vocação pastoral. Esse eu acho que é um problema. E um outro envolve a mentalidade da liderança em enviar esse aluno para um seminário, por exemplo. Então são dois aspectos. Primeiro, a cultura local, da igreja local precisa continuar valorizando a vocação pastoral. Então, a gente vê um pecado dentro das nossas igrejas, que é assim, quando um filho fala, eu vou fazer direito, vou fazer medicina, vou fazer economia, vou fazer arquitetura, vou fazer engenharia, os filhos e as filhas, os nossos filhos, eu tenho um filho de 15 anos, você tem 16, e um senhor fala, eu quero ser pastor, eu quero ser missionário. A cultura da igreja local, aleluia, ela não é. A cultura da igreja local faz uma faculdade primeiro, pensa bem o que você vai fazer, e você vai depender de oferta. Então a gente perdeu a sublimidade, a beleza, a necessidade e a urgência do ministério pastoral. Então, assim, é uma honra um pai, uma mãe, que são crentes da igreja, um membro da igreja, ter um filho, uma filha que fala, eu quero ser missionário, eu quero ser pastor. Isso demonstra que a visão dessa igreja sobre a urgência do evangelho, sobre a urgência da missão, está afiada. Então, essa cultura é um grande problema. A gente tem muitos que têm o desejo, mas não há um incentivo, não há uma celebração e não há um envio para esse preparo, que deve começar a partir da igreja. Aí entra o desafio da igreja. Às vezes a igreja ela quer e ela entende que ela sozinha vai fazer todo esse trabalho. Nós não queremos que o nosso vocacionado se distancie 1 metro da igreja aqui local. Então a gente não vai colocar ele num seminário, num Cibima ou outro seminário aqui. Ele vai ficar aqui com a gente. Ele vai se formar pastor aqui. O problema disso é que talvez até o pastor dessa igreja ele não seja oriundo da
recentemente conversei com um colega que é pastor na cidade de Curitiba, e ele falou: Tiago, eu tenho 3 vocacionados aqui, mas eu não quero, nesse momento, que eles sirvam no seminário, eu quero que eles se tornem pastor aqui. Eu falei: você é de onde? Ele: eu sou. Ele falou o nome da cidade. Eu falei: então não é Curitiba. Então como é que você foi parar aí? Você foi parar aí porque existe uma estrutura de igrejas conectadas maior do que a sua. Então, se o seu pastor tivesse tentado controlar a sua vocação, você não estaria aqui. Estaria em outro ponto. Então, esse é um outro desafio que a liderança da igreja precisa ter. Nós não podemos controlar a vocação do nosso vocacionado, de determinar que ele vai se tornar e vai exercer o seu pastorado aqui. Nós não sabemos. O mundo tem um grande campo missionário. O campo é o mundo. O Brasil é um grande campo missionário em diversos aspectos. Então, nós não temos o direito de controlar algo que só Deus controla. Ele direciona o vocacionado. Então, eu acho que são 2 desses desafios. O desafio de trazer de volta a beleza e a importância do ministério pastoral. E pastor, liderança e a igreja como um todo celebrar isso, incentivar isso, apoiar isso. E também a própria questão da igreja libertar o vocacionado de uma pressão local. Deixá-lo livre para viver e exercer o seu ministério aonde Deus mandar. Legal. Vamos aprofundar um pouco mais. Então a gente pensou sobre o seminário de maneira geral, depois a gente pensou sobre a igreja e aí a liderança, as expectativas tanto da igreja quanto da liderança para os seus vocacionados, mas a gente desceu um pouco mais e pensar no próprio vocacionado. Certo. Quais seriam as maiores dificuldades do vocacionado no tempo presente e como o seminário pode ajudar de alguma forma? É difícil falar sobre esse assunto sem pregar, né? A gente quer pregar, né? A minha primeira inclinação é dizer: ninguém sai no prejuízo com Deus. Se você está recebendo e está sentindo e está... e você tem sido mexido pelas pregações, essa é uma característica de quem começa a ir por esse caminho, né? Ele não consegue sair de um sermão que ele ouve sem chorar, sem sorrir, sem perder noite de sono. Tem isso, viu? Aquele que aspira o episcopado tem os 2 lados. Ele aspira, mas o Espírito Santo provoca isso nele, né? É um dom, né? É um presente que Deus coloca, né, na vida da pessoa, do vocacionado. Então, aquele jovem ou adulto que sente essa inclinação para o ministério pastoral, ele precisa perder o medo. Ninguém sai no prejuízo com Deus, não. Deus precisa perder o medo. Medo de... do que não sabe, do anão. De pegar os talentos e ir para o comércio negociar os talentos e não enterrar debaixo da terra e receoso esperar o Senhor voltar. Né? Não vai acabar bem essa história. Né? Então, já viu, né? Então esse eu acho que é o primeiro desafio, é a coragem da renúncia de deixar as redes e seguir Jesus. Então isso é uma decisão, é como Levi ou Mateus, que Jesus o encontra como funcionário público de Roma ali, coletando os impostos, a vida tranquila, e Jesus faz um rebuliço e muda totalmente. É rápido, né? Assim, bem rápido, e poucos versículos depois ele já está na sua casa recebendo vários outros pecadores. Ou seja, esse é o primeiro passo. Texto, né? É muito legal, ele é um bom texto para fundamentar isso aí. Então, o primeiro conselho para um vocacionado é coragem. Eu ia pensar que era larguem o serviço público. Pode ter essa implicação ou não, né? Mas é coragem, ser forte, corajoso, encara, ninguém sai no prejuízo com Deus. Agora, outros desafios vêm, ele vai ter que também aprender a depender de Deus, ele sai um pouco da sua autonomia, né? Às vezes eu tenho um vocacionado que fala: pastor, eu já vou para o seminário, quero ir, mas eu não quero deixar nada do que eu faço, eu quero fazer nos intervalos. Para agregar, né? E às vezes não dá para fazer isso. Se ele quer viver o ministério de forma integral, ele vai ter que tomar uma decisão de prioridade na vida dele. Né? Então, o desafio de, às vezes, lidar com uma família que pode não reconhecer ou pode não apoiar. Quantos vocacionados nós temos que os pais não são cristãos, ou a mãe é, mas o pai não é, a família não apoia, mas a igreja apoia. E aí entra um princípio bíblico, como Paulo em Antioquia, em Atos 13, você pode ser até uma pessoa religiosamente muito bem formada, que é preciso a avalização da igreja local. Tem que ser enviado pela igreja, ela precisa reconhecer isso na sua vida. Então, acho que o primeiro passo seria coragem, o segundo vai servir na sua igreja. Deixa a tua igreja enxergar essa vocação em ação.
isso vai abrir as portas para essa igreja investir em você, apoiar você e até enviar você se você for para um seminário. O que volta à centralidade da igreja, né? Até nisso. Volta, exatamente. Ninguém faz isso sozinho, né? Aí eu não quero, se o pastor ou a igreja não vai reconhecer, não me interessa, Deus falou comigo e não precisa falar com mais ninguém. Não existe fundamento bíblico para isso. Não existe. Massa. Tá, e sobre as expectativas do vocacionado? Tá, essas lutas que normalmente a gente vê, né? Lidando, ajudando essa turma, mas o que a gente está pensando vivendo nessa época meio que midiática e todo mundo é uma pessoa, todo mundo é importante e tal, lá nas redes sociais. Como é que isso, você acha, tem afetado as expectativas que o obreiro tem, o vocacionado tem em relação ao ministério? É que a maioria dos jogadores não são Neymar, né? Então, se você começa a jogar futebol porque quer jogar no Barcelona, no Paris Saint-Germain e ganhar milhões por dia, você está no emprego errado, né? A maior parte do exército de Deus é anônima. Lisa. Senhor Jesus, eu vou te seguir. Jesus diz, as raposas têm seus covis, as aves têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Esse é o quadro que nos espera. O ministério pastoral, Paulo diz lá em Romanos capítulo 1 que ele é devedor, né? Tanto a bárbaros quanto a gregos, ou seja, ele traz uma ideia de que o ministério pastoral não é um acúmulo de méritos, a busca de aplausos e reconhecimento, mas de certa forma o pagamento de uma dívida, ou seja, eu aqui devo a Deus. O que ele fez por mim é tanto que tudo que eu fizer por ele vai ser pouco. Então isso pode ajudar muito a gente a diminuir as nossas ambições egoístas. Nesse mundo midiático, você tem pastores que são fantásticos, né? A gente tem no Brasil hoje já essa realidade. Tem os que não são bons, mas são populares, mas tem bons pastores que pregam bem, ensinam bem, tem muitos seguidores, tem Instagram, tem perfis muito bem acompanhados, ganham dinheiro com isso. E aí o aluno não pode criar essa expectativa no seminário, que já vai sair do seminário para abrir um canal do Instagram e fazer sucesso. Ele tem que entender que Deus pode colocá-lo, e essa é a maior parte da nossa realidade, em igrejas pequenas, em campos difíceis, com condições simples, e esse é o nosso grande campo, né? Então, inclusive esse processo, eu me lembro de um diretor que eu tive, que um aluno chegou para ele assim e falou: ei, pastor, eu queria ter um carrão igual para você. O seminarista chegou para o pastor. Rapaz, seminarista é bravo, né? Só a graça aí de Jesus. Era o reitor, né? Aí o reitor falou assim: beba o cálice que eu bebi. Que você pode ter um dia. Achei massa. Foi a resposta dele. Eu nunca me esqueci dessa resposta do reitor na época, né? Você bebeu o cálice que eu bebi, você pode ter um dia, né? E eu conheço a história desse reitor e eu sei que realmente ele bebeu um cálice amargo, né? E difícil, de anos de serviço. E outra, é uma ilusão aquela coisa, o carro. O que é o carro? Quanto mais experiente que a gente fica, isso é irrisório perto do que Deus tem para nós. Então, o seminarista precisa pedir a Deus que o Salmo 131 seja um norte. É um salmo que para mim ilustra o coração de um seminarista como deveria ser. Senhor, não quero orgulho no meu coração, nem soberba no meu olhar. Não quero andar atrás de grandes coisas preciosas demais para mim. Ao contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim a minha alma para comigo. Espero Israel no Senhor, né? Esse é o coração. E é o sonho de todo reitor. Os seminaristas aprendem isso durante esse tempo, né? Exatamente. Eu acho que uma das coisas que esse mundo midiático tem causado é a falta ou a ausência de considerar como deve ser a questão do caráter, né? Você está lá e essas questões de caráter, às vezes, não são tão avaliadas, né? Você está lá, você mostra aquilo que você gosta de mostrar, aquilo que as pessoas querem ver, mas isso algumas vezes não passou pelo crivo, não tem passado pelo crivo daquela manutenção da piedade. E aí ninguém é só aquilo. A vida é difícil, Deus é bom, mas a vida é difícil, tem altos, baixos, pecados, confissões, erros, acertos e tal. O ministério é isso, né? É os altos e baixos que nos mantém caminhando. Esse é um desafio porque a piedade é uma fonte de riqueza, diz o apóstolo Paulo para nós, né? Por exemplo, vamos pensar em outros setores aí de trabalho, né? Às vezes eu tenho um parente que trabalha, por exemplo, na polícia. Se o chefe dessa pessoa está no 5º ou 6º casamento, não interessa, não importa. Não interessa. Ele vai fazer o trabalho dele ali
E isso absolutamente não tem nenhuma implicação. O ministério não. O que nós temos é o nosso testemunho, né? É o nosso caráter, é a nossa... Nos critérios para ser um ministro do Evangelho, esse é o principal capital, né? Então, é um bom testemunho para com os de fora, que governe bem a sua própria casa, que não seja motivo de escândalo, que seja sóbrio, temperante, né? Ou seja, esse é o nosso capital. Se a gente compromete isso, a gente compromete o nosso trabalho. Não dá para separar, né? E nós somos modelos, né? Modelos para o rebanho. Então, é um desafio que o aluno... Às vezes o aluno no seminário... Isso acontece lá em Goiás. Eu acho que aqui não tem esse tipo de problema. Provavelmente não. Provavelmente vamos dizer, quando os aparecer, alunos às vezes o aluno no seminário tem algum escorregão moral e ignora, subestima o efeito disso. A diretoria não ficou sabendo, ninguém descobriu, está tudo certo. Mas é um tiro no pé, porque ele está só desenvolvendo um estilo de vida que vai comprometer cedo ou tarde o seu ministério. Infelizmente, nessa trajetória ministerial, muitos ficam pelo caminho, né? Eu gosto de dizer que a obra de Deus não é feita pelos melhores. A obra de Deus é feita pelos obedientes, né? Pelos servos. Então, quantas estrelas ficaram pelo caminho? Quanta gente que tinha um potencial enorme, mas não tinha um compromisso pessoal com o Senhor, parou, morreu no meio da estrada. Vamos pegar, por exemplo, a seara da teologia liberal, que tem tantos intelectuais, gente produziu muito, que produziu muita literatura, que tem diplomas e tudo mais, mas o que eles frutificaram na obra? Quantos campos missionários eles abriram? Quantas igrejas eles plantaram? Quantos convertidos? Não, só tem morte no rastro, na verdade, morte um rastro de igreja, morte de tudo. Exatamente. Então, não tem futuro isso. Não está enganando a gente. Né? O seminarista não está enganando o reitor. Ele está enganando a si mesmo, mentindo para si mesmo. Né? Massa. Esse pedaço aí você pode lançar para o Brasil e para o mundo. Amém. Tá, acho que eu tenho mais uma. Certo. Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Tá, então a gente acredita na centralidade da igreja. Mesmo assim, nós servimos a igreja como reitores de uma organização que deveria fazer parte da igreja, ou que faz de alguma forma em termos individuais, mas que não é a igreja. Como é que a gente fundamenta isso na sua cabeça? Como é que a gente fundamenta ou justifica a existência de um seminário? Quais seriam algumas... A gente falou de algumas, mas quais seriam algumas vantagens da igreja? Contar com uma coisa positiva, não um rival, mas contar com algo positivo. É entender, por exemplo, quando Paulo nos diz que Deus edifica o corpo pela multiplicidade dos dons. Efésios 4. Efésios 4. E ele concedeu para a igreja mestres, dentre outros. Sim. Então, Deus ele deu para a igreja de presente, para abençoar e edificar a igreja, pessoas que têm dons, inclinações e facilidades dadas por Deus, capacidades e competências dadas por Deus para se debruçar, para se inclinar ao texto, mergulhar no texto, se aprofundar no texto e esclarecer para a igreja como um todo. Textos que não são tão claros, conexões da mensagem bíblica que não parecem tão evidentes, a própria teologia da Trindade, ela é fruto de Deus usar a vida de pessoas desde o começo da igreja que se debruçaram mais no texto, que identificaram isso, que expuseram isso, que defenderam essa pessoa trinitária, né? Essa concepção trinitária de Deus que nós temos hoje. Ou seja, o seminário pode se tornar e pode ser visto como um presente para a igreja, que Deus tem dado mestres para abençoar a igreja. O seminário, por esse lado, precisa se ver como o braço da igreja, e a igreja precisa legitimar o seminário como um presente para ela, uma bênção. Bom, nós não temos esse tempo, nós não temos essa inclinação, essa condição, essa capacidade, esse dom, essa direção dada por Deus para nos debruçar aí. Nós vamos ter membros da igreja que vão exercer a sua função em diversas outras áreas da sociedade. Mas nós temos membros da igreja com esses dons, da nossa igreja, daquela e daquela, então a gente forma um grupo, e esse grupo tem uma estrutura, e essa estrutura serve a igreja promovendo o aprofundamento bíblico. Está em um bom caminho para pensar. Né? É um presente para a igreja. O seminário pode e deve ser um presente para abençoar a igreja. E aí, como você disse, uma das coisas que manterá essa legitimação, né, que a igreja confere ao seminário é se todos, individualmente, todos que compõem aquele seminário, docentes e discentes, eles estão arranjados, eles são parte de uma igreja local, servem, exercitam os seus dons. Ele soube de um erudito lá dos Estados Unidos que não frequentava a igreja.
o camarada é um gênio na língua grega, né? Mas não estava debaixo da autoridade de nenhuma igreja, normalmente ficava meio assim para fora da igreja, porque a igreja era muito pacata, era muito marasmo, ao invés de ser, não, é aqui onde a coisa acontece, o que eu vou fazer, o que eu vou pensar, o que eu vou escrever, vai ser para cá. Ele preferiu ficar na sua caverna, deixar do lado de fora. Então, acho que o entrosamento, a participação de fato vibrante dos discentes e docentes na igreja pode permitir que seja lembrado constantemente. Isso aqui é em função da igreja. Isso aqui vai afetar a minha adoração, vai afetar meu amor para os outros, meu serviço mútuo, coisas assim, né? Até essa reflexão leva a gente até a pensar como que a gente trabalha a dinâmica dentro do seminário, né? Você com certeza também tem trabalhado isso aqui. A gente faz culto aqui. Mas nós vamos batizar pessoas aqui, a gente pode celebrar a ceia. Aí o que a gente tem que refletir, bom, o seminário ele não é igreja, mas ele é composto pela igreja. Ele é uma reunião de igrejas. Isso. Então nesse sentido é possível haver momentos de ajuntamento de igrejas representadas ali. A gente não vai numa convenção da denominação, num congresso, numa conferência que pastores de diversas denominações se reúnem em prol de um tema, em prol de uma causa e vão cultuar o Senhor. Ali tem ceia, muitas vezes, tem mais... por exemplo, quando um aluno nosso tem um filho e vai consagrar o filho, a gente entra em contato com o pastor dele, vê como é que está a condição do pastor para estar com esse aluno, para fazer isso com o aluno. Então, até tem implicações muito particulares, né, do que o seminário tem que trabalhar. Agora, volta a tocar naquele assunto, né? A teologia fora das quatro paredes da igreja, nesse sentido da igreja ser a proprietária e o seminário trabalhar com capital emprestado, né, uma autoridade delegada, porque a teologia é para a igreja, essa concepção protege a gente desse escapismo, né? A pessoa pode ser a mais bem preparada intelectualmente possível, mas se ela se desvencilha da igreja, se ela se desconecta da igreja, ela não está apta. Veja nos dons que Paulo recomenda a Timóteo e a Tito para o episcopado, para alguma liderança na igreja, envolvem características da igreja local, relacionamentos com a igreja local, não tem como ser diferente. Né? O apto para ensinar também tem que ser aquele que vive a vida comum dentro da igreja. Né? Ele está se mostrando apto. Né? Exatamente lá. De alguma forma, de maneira regular. Um exemplo para te dar foi quando eu tive a experiência de conhecer e de passar um tempo lá na Tyndale House, que é um centro de pesquisa bíblica, né? Lá na Inglaterra, em Cambridge. E eu gostei muito de uma preocupação que eles demonstraram, que toda a equipe, o staff deles lá, estivesse todos os domingos na igreja, conectados com a igreja, e a família deles conectados com a igreja, porque é um problema que acontece para quem sai para fora para estudar muitas vezes. Ele vai para fora, ele está fora da igreja local, da cultura local, e muitos passam 2, 3, 4 anos longe, né, desconectados, sem a vida comum da igreja. Aí voltam mais frios espiritualmente, se perdem, né? E mais desanimados com a igreja. Sabe aquele ponto que a pessoa eu não tenho paciência com a igreja. E aí começa a transmitir isso para os alunos já começam a caminhar nessa perspectiva, bom, eu não sei se eu vou aguentar a igreja, porque a teologia da igreja está tão fraca, a liturgia da igreja está tão bagunçada, e aí ele se esquece que é justamente para essa realidade que Deus está vocacionando ele para trabalhar. Nossa, eu fico feliz com a sua perspectiva, animado porque a gente pode desenvolver essa parceria, você treina do lado de lá e treina do lado de cá, tudo para o benefício da igreja. Amém. Nossa seara é grande e os trabalhadores são poucos. Me parece que os seminários bons também. Exatamente, são poucos também. Olha o senhor da seara. São poucos aqui e no mundo todo. É uma crise geral. É uma crise geral. Começa com uma crise de identidade, gostei demais, tá bom? Então, obrigado por aparecer. Uma honra, meu amigo. Vamos pra frente, né? Tá bom. Tá bom. Beleza?